Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira. Sextou, seus abençoados. Sempre tem uma pessoa que comenta e reclama nos vídeos que eu falo sextou miserável. Palavra tem poder, Dieguinho. Para de chamar os outros de miserável. A gente fala isso de maneira brincando, né, cara? Tem uma galera que leva a parada ao pé da letra, mas eu entendi. Dá pra ficar engraçado, dá pra brincar com sextou, seus abençoados também. Mas enfim, era mais a ideia da picardia. Eu lembro que eu ouvia isso em algum lugar. Na verdade, eu tô reproduzindo o que alguém falava. Eu não vou lembrar qual programa, qual lugar, mas tinha alguém que brincava com isso do sextou, seus miseráveis, e eu acabei trazendo isso aqui pro canal. Mas, enfim, atender a pedidos. Depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês preferem aí. O miserável ou o abençoado, vocês estão cagando e andando. Deixa eu falar do jeito que eu quiser aqui. Dito isso, minha galera linda, minha galera boa, quebrando já o gelo aí, descontraindo. Deixa o like aí no começo do vídeo. Se é vascaíno, sexta-feira, o Vascão tá ganhando hoje. Pô, pega a cremosa aí pra dar um rolê, um presentinho. Fechar a noite aí com chave de ouro. Sextou, minha rapaziada. E para as damas, para as senhoritas aí que acompanham esse canal também, uma ótima sexta-feira para você. Bota a melhor lingerie, faz uma comida diferente, chama o maridão aí, o namorado aí para dar um rolê. E hoje vamos ser felizes. O vascaíno, nessa sexta-feira, ele merece, ele deve ser feliz. E de hoje vai ser uma delícia. Dito isso, vamos às informações, que foi para isso que vocês clicaram aqui. Bom, galera, vamos começar aí com chave de ouro, o 7-1, o salafrário, que ia levando o nosso clube tão amado pro buraco, ou indo para um buraco maior do que ele estava, o Josh Wander, tá para ser preso agora, minha rapaziada, pela FBI. Pelo FBI, lá nos Estados Unidos. Tá passando para vocês na tela, o próprio site do FBI postou a investigação aí que está acontecendo a respeito do Josh Wander, ou Josh Vander para alguns aí. Ele está sendo acusado aí de fraude de mais de 500 milhões de dólares, tá? Eu vou inclusive ler para vocês, tá curtinho, tá? Uma matéria que o GE publicou, trazendo um pouco mais de detalhes sobre a situação. Tá bom? Então vamos aqui ler o problema aí que o seu Josh tá aí enfiado. Cara, que loucura, irmão. E antes, mais uma vez, parabéns ao Pedrinho. Presidente Pedrinho pela ação. O Vasco tá enfiado dentro desse buraco. Muita gente à época, não digo nem por maldade, às vezes, né, pô, peraí, vamos lá. Os caras tinham até uma data para pagar, vai se antecipar. Teve uma galera que ficou receosa com a questão de segurança jurídica, mas, cara, o Pedrinho correu risco, né? Se tivesse dado errado, a galera ia cair de pau em cima dele, mas foi muito sujeito um homem e abraçou a causa aí e salvou literalmente o Vasco aí de estar numa situação muito pior. Mas vamos aqui a matéria do GE, tá curtinha, tá? Josh Wander, sócio da 777 e ex-dono da SAF do Vasco, foi denunciado nesta quinta-feira por fraude e conspiração na Justiça dos Estados Unidos. Na acusação, os promotores americanos afirmam que o empresário fraudou credores e investidores no valor de 500 milhões de dólares. Multiplica aí por 5,40 mais ou menos que está batendo o dólar hoje. Então falando mais de 2,5 bilhões aí de reais, cara. Olha que loucura. Josh Vander é acusado de fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários e conspiração. Em maio de 2024, o americano já havia sido acusado por esquema de fraude. A 777 entrou em processo de falência e começou a ser administrada pela seguradora ACAP, uma de suas maiores credoras. E aqui um trechinho da decisão lá do FBI. Para obter financiamento para as operações da empresa, por exemplo, Vander prometeu mais de 350 milhões de dólares em ativos como garantia a credores privados, sabendo que a 777 não possuía a garantia ou a havia prometido a outros credores, tá? Esse aqui é a acusação e uma das coisas que o FBI está investigando. De acordo com a acusação, Josh se entregou às autoridades na manhã desta quinta e deverá ser julgado nos próximos dias, ou seja, ele está preso.
ele já se entregou aí à polícia e vai ser julgado agora nos próximos dias. O americano também foi acusado de usar dinheiro de credores para fins diferentes daqueles para os quais havia prometido, incluindo a compra de participações em times de futebol e despesas relacionadas a uma companhia aérea da qual a 777 era dona. Creio que deve ser a Bonza. A seguradora colocou todos os clubes de futebol do grupo à venda, mas há dificuldade para encontrar possíveis investidores. No ano passado, o fundo Leadenhall entrou na Justiça dos Estados Unidos com uma liminar contra a dissipação de ativos da 777. Os ingleses acusavam Josh Vander e sócios de fraude e afirmavam que a empresa era marionete da ACAP, a quem deve 10,1 bilhões, ou seja, a 777 deve à ACAP, que tomou a rédea da empresa, 10,1 bilhões. Há uma acusação da Leadenhall de que, na verdade, a 777 não passa de uma empresa de fachada e que é apenas marionete da própria ACAP. Isso é uma acusação e quem acusa tem que provar. Isso está rolando no tribunal de Nova York aí, tá? Agora, caminhando para o final, a gente vai encerrar agora aqui. Em maio de 24, Josh Vander e Steven Pasco renunciaram às funções da 777. Os dois sócios fundadores eram gerentes da companhia, que no mesmo mês foi afastado da SAF por decisão da Justiça do Rio. Além do Vasco, a 777 comprou o Genoa, o Standard Liège, aqueles clubes todos que você já sabe quais são. Olha que loucura! Josh se entregou à polícia e vai ser agora investigado pelo FBI por essas acusações aí. Meu amigo, o Vasco se enfiou num buraco. É cada loucura que acontece com esse clube. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo daqui para frente. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho até que tá demorando. Só o Pedrinho tá à frente do Vasco aí desde que ele tirou a 777, 1 ano e 5 meses. Tá? E até agora, acho que a situação ainda ocorre de uma maneira tímida. E eu tô curioso para saber qual vai ser o desfecho final dele, né, e da galera que o envolve. Acho que deveríamos ter esclarecimentos e investigações bem a fundo para entender de fato qual era a ideia, se ali era uma quadrilha, o que era, ou era só alguém que meteu os pés pelas mãos mesmo e, porra, foi dobrando a aposta, pegando aqui e ali para tentar fazer um outro negócio, para fazer dinheiro desse outro negócio e aí recuperar o que tá para trás, ou não, era um grande esquema fraudulento, tem outras empresas coligadas. Eu quero entender onde que vai dar o final do desembarar desse novilho aí, até porque eles tinham empresas sérias, né? Tinha lá a área deles de mídia, que me fugiu o nome da empresa, que até concorria a questão aí de briga de transmissão de campeonato, né? Empresa aérea, eles tinham algumas empresas sérias, vamos colocar assim. Então, onde que isso se perdeu? Desde o início, os caras eram fraudulentos, ou isso aconteceu depois de um determinado ponto? Então, de verdade, eu estou muito curioso para saber a origem dessas coisas todas e esclarecer para o grande público, de fato, qual era a parada ali da 777, que o troço era esquisito pra caramba, era. Então tá feito o registro pra vocês aí. E agora, galera, eu vou fazer uma pequena pausa pra lembrar vocês, né? Você vascaíno, pô, você vai ajudar o seu clube do coração indo lá na Golcase, né, galera? Olha que capinha extraordinária. Comprou a primeira, a segunda sai de graça. Você pode ir no QR Code da tela ou no link da descrição para poder comprar seus produtos. Só não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Lembrando que parte da venda você comprando aí vai direto para os cofres do Vasco, porque são produtos oficiais e licenciados e tem royalties. Galera do copinho térmico aí, ó, tem infinidade muito grande, 470 ml, 1 litro 120, tá? Tem essas opções aqui bem legais. Você pode personalizar com nome e número. É o terceiro uniforme do Vasco do ano passado, tá? Tem o branco também da temporada do ano passado. Tem uma infinidade bem bacana de copos para você. Pô, Diguinho, eu sou mais da garrafa, quero uma garrafinha. Então vamos nas garrafas aqui, modelo Fresh, 950 ml e 650 ml. Trouxe essa da NBA para vocês verem que não é só futebol. A Golcase tem uma linha muito grande de produtos, tem DC, tem Marvel, tem NBA, tem NFL, tem Ayrton Senna, tem uma variedade muito grande. Detalhe,
compras acima de R$190, a Golcase está liberando você comprar no cartão em parcela até 3 vezes sem juros, tá? E as nossas garrafas também tem de 500 ml, essa garrafa aqui Urban, e a Flip Pro, que ela tem travamento na garrafa, é um espetáculo, 750 ml, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Vamos fazer a boa, dar uma força pro nosso clube do coração e de quebra você ter um baita de um presente aí na sua casa. Dito isso, galera, vamos agora para um outro assunto, notícia muito boa. O Vasco conseguiu, junto à Justiça, a aprovação do empréstimo DIP junto à Crefisa, tá? O administrador judicial já havia dado ok, porém faltava a juíza, até pegou o nome certinho aqui da juíza que deu a decisão, a juíza Caroline Rossi, da 4ª Vara Empresarial. Ela também deu ok aí para o empréstimo DIP do Vasco e tá tudo resolvido. Inclusive, ela cita na decisão dela a questão aí de que houve de que teve uma aprovação pela Assembleia de Credores da recuperação judicial do Vasco, e ela cita que vai ser importante do fluxo de caixa esse recurso. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso aqui? Porque teve um movimento de 7 ou 8 credores tentando derrubar, tentando anular a aprovação da recuperação judicial do Vasco. Então, por esse comentário aqui da juíza Caroline Rossi, eu acho que isso não vai prosperar não, e a recuperação judicial do Vasco vai ficar como tá. Falta a homologação da mesma ainda para ser um negócio definitivo, tá bom? Então, grande notícia aí, mais um passo dado na questão da recuperação judicial, tá resolvido a parada 100% do empréstimo aí junto à Crefisa, beleza? E cara, mais uma notícia bacana, a CBF não vai ter spoiler, aliás, não vai ter sofrimento e nem ansiedade. O Paulo Henrique já está convocado para a próxima data FIFA da seleção brasileira, pega o Senegal no dia 15 de novembro, a 1h da tarde, no estádio Emirates, horário um pouquinho melhor, né? Horário do almoço ali para a galera assistir, e contra a Tunísia, dia 18 de novembro, 4h30 da tarde, na Decathlon Arena. Tá bom? E por que você tá me confirmando disso, Dieguinho? Tá passando para vocês na tela, a CBF usou o próprio Paulo Henrique de garoto propaganda ali para divulgar o amistoso. Olha que parada maneira. O PH, óbvio, já tá convocado, mas tá com moral. Ele não só tá convocado já para a próxima data FIFA, como ele foi escolhido pela CBF para ser o garoto propaganda e o destaque, o jogador destacado aí da seleção para essa série de amistosos aí contra equipes africanas. Paulo Henrique, tu merece o céu, irmão. Tem um cara incrível e é muito bacana, muito legal ver o reconhecimento que você está tendo. Eu acho, de fato, que o Wesley e o PH são os laterais que mais têm condição e mais chance de irem para a Copa do Mundo daqui a poucos meses. Tá bom? E aí queria trazer para vocês um depoimento muito bacana de um podcast, vou trazer até o crédito no retorno agora que me deu branco, de um comunicador dizendo por que o Paulo Henrique merece ser convocado para a seleção brasileira, e ele até refuta, e eu concordo com ele, um certo clubismo, um desdém, o PH joga no Vasco, a gente sabe que tem uma má vontade com o Vasco, e ele deu alguns argumentos bem sólidos aí a respeito do porquê o PH merece a convocação. Confere. PH alugou um triplex da cabeça da turma. E eu tô vendo o clubismo falar mais alto do que a análise esportiva. O PH viu o Mauro César da vida. Claro, não foi só ele não, mas a galera ficou falando que o PH não tem nível de seleção. Beleza. Se o PH não tem nível de seleção, quem é que tem? Quem é que tá na frente do Paulo Henrique? Hoje, vou falar sem clubismo. O ex-Flamengo, o Wesley, para mim, talvez seja o único jogador que esteja um pouquinho na frente do PH. Teve atuações razoáveis na seleção e chegou bem ali no futebol italiano, no futebol europeu. Então, talvez seja o único que esteja um degrauzinho na frente do PH. Tirando ele, quais são os outros? Vitinho fez um jogo ruim contra a Coreia do Sul. Vão desenterrar o Danilo como lateral. Quem é que vocês vão buscar para ser esse lateral direito? Quem é que tá à frente do PH hoje? Então, para mim, o PH, com a boa atuação, com a ótima atuação que ele fez, foi o único que se salvou naquele jogo horrível contra o Japão.
com essa boa atuação, ele entra na briga, sim, são 2 vagas de lateral direito. Hoje eu vejo Wesley e PH. Wesley como um lateral mais ofensivo que é, PH com um cara mais equilibrado, que dosa mais ali marcação, com apoio ao ataque. Eu vejo esses 2 nomes hoje pintando dentro dessa posição que é muito carente no futebol brasileiro, que é a lateral, principalmente a lateral direita. Então deixe seu clubismo de lado, deixe sua antipatia pelo Vasco de lado, entenda que o PH, mesmo não sendo uma solução maravilhosa, já que é um jogador que acabou de chegar na seleção, nesse momento ele está no mínimo no 2º lugar na fila da briga pela lateral direita. Que apareça mais opções, se não, é PH na seleção. Bom, dando os créditos aqui foi o pessoal do Pod Meio. Mandar um abração para vocês, parabéns aí pelo conteúdo. E aí, meu amigo, não é só a rapaziada do Pod Meio que tá ali defendendo o Paulo Henrique e a convocação de atletas do Vasco. O Felipe Melo, comentarista do Grupo Globo, ex-jogador, inclusive de seleção, Copa do Mundo, tá pedindo a convocação não só do Paulo Henrique, mas também a do Léo Jardim e também a do menino Ryan. Eu vou deixar com vocês o Felipe Melo fazendo esse coro pela convocação dos nossos jogadores. E vocês vão ver que o assunto começa a penetrar na grande mídia ou em comunicadores aí importantes. Eu vou trazer para vocês também, bem na sequência após o Felipe Melo, o Thiago Leifert, né, ex-apresentador ainda do Grupo Globo, né, ele faz alguns programas específicos da casa. Se eu não me engano, não sei se ele está no SBT ainda fazendo transmissão de competições sul-americanas. Ele transmitiu alguns jogos da Sul-Americana que o Vasco estava. Mas a gente sabe o peso, o tamanho que o Thiago Leifert tem no esporte brasileiro. E o Thiago pede também aí a convocação do Ryan. Não concordo muito quando você dando um spoiler aqui que ele fala que o entorno às vezes não ajuda muito e tal. Eu já não concordo, acho que a atuação individual do jogador é a atuação individual do jogador. Não que o time coletivamente não possa subir ou descer o rendimento individualmente de um atleta, mas é a questão, às vezes, do cara tá no Vasco, e por estar no Vasco, não, aí vão pegar outro jogador, o cara tem que fazer além da conta para justificar a convocação dele. Levando para esse lado, eu não concordo muito. E aí um amigo, um colega, um parceiro, o Helder, que é um baita narrador, comentarista também do Grupo Bandeirantes, o Helder teceu aí bastante elogios ao Léo Jardim, explicando o que mais o goleiro do Vasco tem que fazer, não só para ser convocado, mas voltar a ser convocado, até porque o Léo Jardim, nesse ciclo dessa Copa, já teve convocado para a seleção. Tá bom? Vou deixar com vocês esses 3 cortes aí de comunicadores, né? O Felipe Melo, o Thiago Leifert e também o Helder Martins pedindo aí a convocação do Léo Jardim e do Ryan. Confere aí. Pessoal, bom dia. Vamos lá. Queria levantar um belo debate aqui com vocês. A gente tem visto o treinador da seleção, a lenda Ancelotti, fazer alguns testes na seleção. Primeiro jogo contra a Coreia deu muito certo, contra o Japão, primeiro tempo certo, segundo tempo foi aquilo que nós vimos, em algumas infelicidades, né? Acabaram tomando a virada. A Copa do Mundo é um momento, né? É um momento. Quem estiver no melhor momento, eu acho que tem que ter oportunidade para poder representar a seleção brasileira. Dito isso, menino Ryan, do Vasco, tá fazendo chover, né? Como o Diniz falou, joga de ponta, dos 2 lados, faz número 9 também, o cara tem uma potência no chute, uma velocidade, uma estatura, faz gol de cabeça, enfim, vive uma fase incrível. Vitor Roque. O Flaco Lopes já foi convocado para a seleção da Argentina. Vitor Roque, por tudo que já está fazendo e o momento que vive, também penso eu que merece uma oportunidade na seleção. Léo Jardim, goleiro do Vasco. Ontem o cara fechou o gol. Não só ontem, mas dando como exemplo, né? Ontem o que ele fez. Fechou o gol também. Então eu queria levantar esse tema com vocês, esse debate, né? Gerar esse debate bom. O que vocês acham? Eu daria oportunidade na próxima convocação para esses 3 atletas. Nós já visto que o Brasil, o Ancelotti tem feito
alguns testes. De fato, não é momento para teste. Mas esses 3 caras estão pedindo passagem. Merecem, de fato, ter uma oportunidade. E Copa é momento. E o momento deles pedem uma oportunidade. O que vocês concordam comigo? Mais algum outro atleta que vocês, de repente, pensam da mesma forma, que merecia uma chamada, merecia uma oportunidade na seleção? Tamo junto. E o Ryan, meu, se não fosse o entorno, né, vascaínos? Porque o entorno determina muito do jogador. Se o Vasco tivesse vivendo uma fase esplendorosa, o Ryan já tinha sido convocado, já tinha sido vendido para o Barcelona, sei lá. O Ryan é seleção? Me perguntam aqui no chat. É um cara que a gente precisa olhar, meu. Porque ele é novo, muito forte, muito rápido e é um cara legal. Eu tenho medo de ir para a Europa e transformarem ele em volante, tá? Tenho mesmo de botar ele no meio de campo, fazer a função que faz o Eze no Arsenal, ou então fazer o que fizeram com o Joelinton lá no Newcastle, porque ele é muito forte. Mas, cara, belíssimo jogador, Vasco tá melhor, vitória Vascão, mas o entorno foi determinante para o Ryan não ter sido convocado. O Hugo Souza pode vestir a camisa da seleção brasileira? O que tá faltando pro Léo Jardim ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti? Eu não sei o que tá faltando pro Léo Jardim. Defesas difíceis, salvar o seu time, pegar pênalti, classificar o seu time em Copa do Brasil, salvar o seu time de derrotas vexatórias. O que falta pro Léo Jardim ser convocado para a seleção brasileira? É isso. Então, com esse clima de Célia Vasco, é que eu fecho com vocês a nossa segunda edição do dia, nesse horáriozinho de almoço. Espero que você tenha batido aquele papai legal, né, aquele rango esperto, ouvindo o canal Futebolaço, ouvindo esse cara de tacara rachada aqui, trazendo essas informações, tá? Ó, beijo no coração de vocês, saudações Cruz Maltinas e que nós tenhamos todos uma sexta-feira incrível, radiante. E eu venho de noite, tá? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Hoje não, hoje é sexta-feira. Tomara que tenha gol do Ryan na segunda-feira à noite, que aí nós vamos dormir feliz pra caramba, beleza? Tamo junto. Viva o Vasco, viva o Gigante e viva tua imensa torcida que nesse momento tá bem feliz. Norte e sul desse país, tua estrela na terra brilha, ilumina o mar. Fui!